chamando-me a caminhar mais perto de ti, chamando-me a caminhar mais perto de ti. Ensina-me como devo viver meus dias, ó Senhor.
Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus. Que todos se sintam bem, que todos se sintam abençoados, aproveitando esse tempo que Deus nos tem dado. Não temos muito tempo, então a gente faz o que pode. Como eu falei uma vez já, eu não tenho um dia específico para fazer essa transmissão. Aquilo que Deus nos inspirar para fazer e nos ajudar, nós vamos fazer para o reino de Deus. Tentar passar o máximo que a gente pode do que a gente consegue. Amém? Bom, irmãos, hoje eu quero dar continuidade ao assunto que nós já começamos. Falar sobre lei, a lei de Deus, não é verdade? Tudo que Deus deixou na sua lei. E tentar compreender um pouco dessas partes da lei, o que compreende a lei de Deus, não é verdade? Então, irmãos, eu convido vocês a nós lermos a Escritura que está no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 44 e 45. A mesma Escritura que nós lemos da outra vez, que diz assim, Deuteronômio 4, versículo 44 e 45. Esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito. Vamos orar? Querido Deus e Pai, Senhor Jesus eterno, grandíssimo Deus, Rei cheio de misericórdia e graça, Deus de amor, Deus de consolo, Deus de bênçãos, Deus de todo o universo. Obrigado, Pai eterno, por tudo que Tu fez por mim. Obrigado pelo que Tu fez pelos nossos irmãos. Obrigado pela última transmissão, Senhor, porque tudo correu bem. Eu Te agradeço, peço perdão pelos pecados e as falhas. Peço ajuda aos nossos irmãos, a mim, Senhor. Que o Senhor nos ajude nessa hora, cada vez está pior, Pai. Ajuda os nossos irmãos, Senhor, que vão ouvir essa transmissão, que possa aquecer o coração deles, que possa dar o entendimento e a compreensão, Pai. E aquilo que eu falar que não está de acordo, que está errado ou mal interpretado, que o Senhor desconsidere e não deixe cair nos ouvidos dos meus irmãos, Pai. Por favor, me ajuda, que o Senhor possa me corrigir, me orientar, Senhor. Ajudar os nossos irmãos, porque nós estamos aqui para aprender. Em nome de Jesus Cristo eu peço, por favor, Pai, não deixa nada de ruim acontecer. Guia, Senhor, os nossos passos. Nos ajuda a crescer na fé, no entendimento, como nós ouvimos esse hino, Pai. Caminhando mais perto de Ti, é o que eu te peço, Pai. No nome de Jesus Cristo, por favor. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Bom, irmãos, então, como vocês viram, nós damos início à primeira parte sobre os mandamentos, sobre a lei, falando dos mandamentos. Então eu quero continuar aqui com vocês hoje. E hoje eu quero falar sobre estatutos, preceitos, testemunhos e juízos. Se Deus assim nos ajudar. Vamos tentar falar que é uma parte um pouco mais fácil. E que Deus nos ajude, que não seja talvez tão demorado. Vamos levar o tempo que tiver que levar. Você pode olhar com calma, tu pode ver em casa, tu pode assistir depois quantas vezes tu achar melhor. E também eu peço, coloque nos comentários do próximo programa, ou pode ser dessa transmissão aqui, ou do passado, sobre mandamentos, aquilo que tu acha que também é mandamento, que deve ser guardado sempre, que o Deus imutável deixou, para a gente aprender também. Eu não sei de tudo, nós estamos tentando entender a lei de Deus aqui, a palavra, conhecer o caráter de Deus, e aquilo que tu achar que é importante, pode colocar ali sem problema nenhum, me ajuda os nossos irmãos, tá bom? Vocês podem participar disso aqui também, o chat vai estar aberto. Escrevam o que vocês acharem que é importante, comentem, que me ajuda a entender também, o que nós vamos falar hoje. Eu também gostaria de fazer uma correção, quando eu falei sobre mandamento, embora é um mandamento, porque a gente viu que os mandamentos de Deus são imutáveis, não é verdade? Eles não mudam. Mas teve um, vamos dizer assim, mandamento que Deus mudou, mas não mudou. Retirou, mas não retirou. Que é no caso, quando ele disse para Abraão a respeito da circuncisão, que era para toda a família dele, os descendentes dele serem circuncisos, era um mandamento que ele deveria cumprir. E nós vemos que até Moisés, quando veio para libertar o povo do Egito, Moisés esqueceu de circuncidar seu filho e o anjo quase matou seu filho.
Se não fosse sua esposa Zípora, o filho dele, eu não me lembro se era Gerson, qual deles agora, o filho mais velho teria morrido, não é verdade? Porque era um mandamento. Mas esse mandamento, como a gente vê, mudou para os gentios. Mudou, não foi retirado. Porque a circuncisão é no coração. Mudou apenas o método. Então você vê que era um mandamento exclusivo para judeus, era um mandamento, independente do fato. Tinha que circuncidar. Mas hoje é uma questão que não vale mais. Então, onde é que tem coisas, você entende? É mandamento? É. Mas eram os mandamentos, vamos dizer, mais específicos. Hoje nós temos esse mandamento? Temos. Circuncidar, nós temos que ser circuncisos no coração. Tirar a carne excedente. Tirar o excesso de carnalidade. Amém? Então eu queria fazer esse esclarecimento que alguém pode estar pensando, né? Não, mas ele falou que é mandamento, mas hoje a gente não deve circuncidar. Então tem essa é uma das questões que eu vejo também. Mas era um mandamento. Amém? Bom, irmãos, hoje eu quero então dar início a isso. Falar sobre estatutos, preceitos, testemunhos e juízos. Eu te pergunto, sabe a diferença deles? Vamos tentar ver hoje o que Deus está mostrando para nós e qual é a diferença. Amém? Então, irmãos, acompanhando aqui. Lembra quando nós vimos isso aqui? Que o Torá, a lei, né, ela está dividida em 4 naturezas de lei. Lembra? Lei moral ou ética, lei civil, lei de saúde, lei cerimonial. E que os mandamentos estão contidos as leis morais ou éticas dentro dos mandamentos. Porque são questões morais, faça ou não faça, né? Não é verdade? E então, relembrando isso, as 4 naturezas de lei, e que elas estão divididas em 5 categorias de lei, lembram? Que estão os mandamentos, os estatutos, os preceitos, os testemunhos e os juízos. Dentro dessas 5 categorias, dentro da lei, dentro do Torá, que é o que Deus deixou e que nós temos. Bom, nós já falamos sobre os mandamentos e hoje então nós vamos falar sobre, a partir de agora, sobre os estatutos. Bom, irmãos, o que são os estatutos? O que é um estatuto para ti? O estatuto de uma empresa, o estatuto de uma escola, o estatuto de um militar, o estatuto religioso. Bom, segundo o dicionário, às vezes você vai achar lá, tá exemplo assim, lei, que é lei. Não está errado, porque é uma lei. Então nós vemos aqui que os estatutos é um tipo da lei, uma categoria da lei que Deus deixou. O que é isso? Vamos ver aqui. Segundo dicionários especialistas, os estatutos são... O que são os estatutos? Regulamentos que determinam normas e rituais, cerimônias, ou seja, um sistema a executar. Ou seja, é um descritivo de como você deve fazer tal coisa. Então, o estatuto diz todos os materiais, a norma, os requisitos, os procedimentos, as operações de como você fazer as coisas. Isso é o estatuto. E Deus deixou, como nós lemos ali, os seus estatutos para o povo de Israel, que era para observar. Como eu digo, eu estou fazendo tudo isso do Velho Testamento para quando nós chegarmos no Novo Testamento e ver o que realmente foi mudado, o que foi abolido dentro da lei. Porque falo, a lei foi mudada, hoje é a graça. E quero tirar tudo que está na palavra de Deus, porque hoje é graça, a graça cobre tudo, o amor cobre tudo, e fica por isso mesmo. E nós vimos que Abraão, por 500 anos, quando Abraão recebeu a palavra de Deus, a lei, Abraão guardou o caminho do Senhor 500 anos antes da lei vir. Ele e os seus filhos, Isaac, Jacó, os 12 patriarcas, os descendentes, tudo. Até quando eles estavam no Egito, se você lê ali, quando os egípcios oprimiam os israelitas, eles guardavam os caminhos do Senhor. Então eles não tinham a lei araônica, que veio da descendente de Arão. Eles não tinham a lei de Moisés. Então, você vê que a lei veio, o caminho do Senhor é antes da lei araônica. Então, o que Moisés trouxe? Trouxe demais coisas, que nós vamos ver agora, os estatutos. Amém? Então, seguindo aqui a nossa linha de raciocínio, de pensamento,
Lembram? Dentro dos estatutos, irmão, nós temos isso aqui, ó. A lei cerimonial, que está dentro dos estatutos. Nós temos as leis cerimoniais, né? A lei cerimonial ou ordenanças, também chamada de ordenanças. Vocês vão encontrar em muitas versões da Bíblia, talvez a tua está escrita assim. Vocês vão encontrar em várias partes da Bíblia, né? As ordenanças. O que são a lei cerimonial ou ordenanças? São aquilo que está no estatuto, porque o estatuto aqui, eu vou ver com vocês aqui, divide em 3 partes. Tem a lei cerimonial ou ordenanças, as ordenanças, que está contido o quê? Os rituais, as solenidades, os festivais sagrados, os costumes importantes, né? As datas importantes. Tudo isso aí está contido na lei cerimonial ou ordenança. Então está dentro do estatuto, porque lá dizia como fazer as coisas, as regras e tudo mais. Amém? Então isso, o estatuto se divide nessas 3 partes. Amém? Só um pouquinho aqui que deu um... Desculpa, irmão, nós voltamos. O telefone tocou aqui, então eu esqueci de desligar aqui. Essa hora alguém ligando. Então foi falha minha, me desculpa. Bom, então, dentro dos estatutos nós temos primeira lei aqui, que é um tipo de lei, estatuto é um tipo de lei. O que nós temos aqui? A lei cerimonial ou as ordenanças, que está contido o quê? Os rituais, solenidades, festivais sagrados, costumes importantes. E mais outras coisas. Se você achar aí, você traz para nós, para a gente acrescentar aqui, apenas uma ideia para você ver o que era as leis cerimoniais e ordenanças que está dentro dos estatutos. A segunda lei que está dentro do estatuto é a lei de saúde, que são as leis de saúde, que estão contidos. O que estão nas leis de saúde que você encontra lá? Sobre comida, alimentação, né? Higiene, doenças e curas, funerais, tudo que envolvia questões de saúde, certas vestimentas, a aparência do homem, aparência da mulher, tudo isso estava dentro da lei de saúde que você encontra lá em Levíticos e Deuteronômio, e estava dentro de um estatuto como o povo de Israel deveria cumprir. Então, você vê que o estatuto ele é contido de certos tipos de lei. Então, o estatuto é a lei, é um tipo da lei. E dentro desse estatuto tem lei cerimonial, ordenanças, leis de saúde, e tem mais um tipo de lei, que são a lei civil, que era a lei civil. Bom, irmão Tiago, o que continha a lei civil? Continha as leis de casamento, lembra? Leis de propriedade, leis de indenização, leis de crimes, leis de filhos, criação de filhos, leis de acordos e negócios, leis sobre vestimentas, criação e trabalho com animais, utensílios domésticos e por aí vai. Tem muitas e muitas e muitas coisas que estavam dentro da lei civil que eles podiam fazer ou não podiam fazer. Então aqui, resumindo, irmão, você que está me acompanhando, você conseguiu compreender? Os estatutos são isso, são leis, mas existem esses 3 tipos de leis. Lei cerimonial, lei de saúde e leis civis. Isso estava dentro dos estatutos, como eles deveriam fazer e como eles deveriam seguir. Tu começa a entender que é diferente dos mandamentos. São leis, daí para isso tem um descritivo como fazer as leis de cerimônia, como fazer as ordenanças, como fazer as leis de saúde, né, para expiação, para limpeza, para o pecado. Tudo isso está descrito lá na lei que Deus deu, os detalhes. As leis, então, civis, como casar, como fazer criação de filhos, como fazer no caso de propriedade, como indenizar teu irmão no caso de perda, como fazer no caso de assassinato, de crime, como uma série de coisas que eles deveriam seguir, né? As leis de saúde, as leis de higiene, as leis de alimentação, que podia comer o que não podia. Não é verdade? Então tudo isso estava dentro de um estatuto, dentro de leis, que o povo de Israel naquele tempo deveria cumprir. Então, tu conseguiu entender isso aqui? Eu vou botar de novo aqui para os irmãos verem. Então os estatutos se dividem em 3 partes. Lei cerimonial ou também ordenanças, as leis de saúde e as leis civil.
Aqui eu botei as principais, tá bom, irmãos? Mas existem muitas outras que vocês podem ver e ver onde se enquadra. É uma lei cerimonial? Ó, certo ritual, alguma coisa assim? Ó, então é uma lei cerimonial. É uma lei de saúde? É uma lei civil? Veja, é diferente de mandamento. Tá bom? Então, era esses três dividido em três partes, essas leis dos estatutos. Lembra? Voltando aqui. Lembra aqui? Ó, então tu já começa a perceber que dentro do Torá tem a lei moral ética, que a gente já viu que está dentro dos mandamentos. Nos estatutos estão o que, Tiago? Contido as leis civil, lei de saúde e lei cerimonial. Amém? Bom, ficou claro o que são os estatutos? Estão contidos todas as leis. Irmão, eu não vou passar por cada uma, cada lei de cerimônia, ou ritual, pegar exemplo. Eu não botei aqui, porque senão ia ficar muito grande, nós ia passar mais de 2 horas aqui, falando de cada uma. Mas você pode ler lá. Quando você vê alguma coisa falando propriedade, acerca de casamento, acerca de virgindade da mulher, né? Acerca da opressão, acordos, tá tudo ali contido. Eu não falei, né? Não vou falar sobre cada uma das leis de saúde, das leis civis, mas só para te entender, tá bom? Que estava dividido entre essas partes, tudo isso está dentro dos estatutos. Por isso Deus disse ali, guardem os meus estatutos, guardem as minhas ordenanças. E o povo, ao redor do tempo, perverteu isso. No futuro, quando nós chegarmos à parte de juízo, julgamento, que eu quero pegar uma transmissão específica sobre isso e mostrar do Velho Testamento, no tempo de Jesus, no Novo Testamento com os apóstolos e nos nossos dias, o que mudou? O que os juízes julgavam? Aí tu já começa a entender aqui, que eu mostrei aqui o tipo de lei. Aí tu vai ver, tu vai entender que cada lei estava, vamos dizer, vinculada a uma área, a um tipo de pessoa que cuidava. Leis religiosas, cerimoniais e leis de saúde. Quem é que cuidava dessas leis? E as leis civis, quem é que cuidava dessas leis? Quem julgava? Quem avaliava? Era o sacerdote? Era um levita? Era o juiz? Quem? E dentro da igreja hoje? Porque não pode mudar os princípios. Mas nós vamos indo para o futuro, para o tempo, e no futuro nós vamos ver tudo isso. Mas o princípio que eu quero que vocês entendam hoje é o que é um estatuto, o que é um preceito, o que é um testemunho, o que é um juízo, um julgamento. Amém? Vamos então continuar aqui. Ficou bem clara essa parte? Nós já vimos mandamento, hoje nós vamos ver estatutos, preceitos, testemunhos e juízos. Tá bom? Então a próxima parte aqui, que é preceito, também chamado observância. Algumas versões da Bíblia diz ali as minhas observâncias, né? Guardou as minhas observâncias, guarda os meus preceitos. Mas irmão, o que é um preceito? Com certeza tu já ouviu essa palavra, preceito. Ah, a gente não tem esses preceitos. O irmão tal não tem esses preceitos. Ah, esse preceito não faz parte de nós. A igreja não tem esses preceitos. Os filhos de Deus não têm esses preceitos. O que são esses preceitos, hein? Preceitos, irmão. Vou botar a definição aqui. O que são preceitos? Faz parte do quê? Também é um tipo de lei moral ou ética. Os preceitos é um tipo de lei. Embora, vou explicar agora por que é lei e não é lei. Então faz parte das leis morais ou éticas. Por quê? Para uma boa convivência. Exemplo, o que é a definição de preceito? É uma ordem dada que serve como regra. Ou seja, são costumes, hábitos ou condutas que se recomenda a praticar. Guardem bem isso. Ordem dada que serve como regra. São hábitos ou condutas que se recomenda como praticar. Por isso também é chamado de observância. Por exemplo, vou dar os exemplos aqui. Não é uma lei, não é uma que tem um estatuto específico, por isso não tem um estatuto dizendo como fazer, mas é uma boa conduta. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, né, que Deus disse, Abraão guardou os meus preceitos. Abraão não andou nos costumes dos povos da terra. Ou seja, porque eles tinham uns preceitos, costumes. Preceitos seriam costumes. Nós aqui na nossa igreja, nós não temos esse costume, nós não temos esses preceitos. Tu entende? Esses são preceitos de outros povos. Então são costumes.
E esses preceitos, eles podem variar e variam com o tempo. Eles mudam com o tempo. Antigamente podia ser um preceito mau, hoje pode ser um preceito bom. Antigamente na igreja, aqueles preceitos que os irmãos se desviavam eram considerados preceitos maus, mal vistos aos olhos de Deus. Hoje já pode ser considerado preceitos bons. Mas como assim, Tiago? Eu vou te dar um exemplo. Vamos continuar. No Salmo 119, versículo 9 fala o seguinte: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Ou seja, observando, por isso que algumas Bíblias estão dizendo observância. Né? Observando o quê? Os preceitos de Deus, conforme a tua palavra. Agora, existe um estatuto para descrever isso? Não, não tem. Tu entende? Por que é um preceito? É um costume que ande assim, ande assim, ande assim. Quando for trabalhar, tu age assim, 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 para estar em paz com todos, buscar paz com todos, a boa convivência, uma boa conduta. Tá entendendo? Não existe um estatuto descritivo, como a gente leu, de como fazer os preceitos. Então são questões de bons costumes. Vamos continuar lendo aqui. Em Mateus 15, 9, Jesus dizendo: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Tem outras versões da Bíblia que está escrita assim: ensinando doutrinas que são costumes dos homens, tradição dos homens. Veja que preceitos está sempre relacionado a costumes, a hábitos. Vocês entendem? Então, são costumes bons e costumes ruins. Amém? Vamos ver se tem mais algo aqui. Em Hebreus capítulo 12, quando fala ali, ó, eu vou acompanhar aqui na minha Bíblia para poder mostrar para vocês aqui. Em Hebreus capítulo 12, deixa eu ver aqui. Quando fala ali acerca de... Olha, vocês podem ler lá no capítulo 12, está bem claro assim, ó. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Quando a partir do versículo 12, diz assim, ó, exortação à santidade, vários preceitos. Vários preceitos. Aí você pode ler. Aí no versículo 13 diz assim, ó, fazei veredas diretas para os vossos pés. Olha, fazei veredas, andar no caminho correto. Para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, olha um dos preceitos, seguir a santificação. Tá, mas tu consegue entender que seguir a santificação não tem um estatuto dizendo como é a santificação. Tá entendendo? São preceitos para uma boa santificação. Quais são esses preceitos, Tiago? São passados de povos, de família, e Deus tem alguns preceitos de santidade, que ele não abre mão. Mas não existe um memorial descritivo, não existe um estatuto dizendo como praticar os preceitos. Tá entendendo? Tá vendo a diferença de um estatuto e de um preceito? São normas que valem como regra, como costume correto, mas não tem um estatuto. Mas é um tipo de lei que Deus deixou, observar os meus preceitos. Não andar nos costumes dos povos. Não andar nos maus costumes dos povos. Veja, seguir a paz com todos. Como é que eu sigo a paz com todos? Se possível, andar na paz. Não tem um estatuto. Você entende? Então é algo de boa conduta, é algo de moral, por isso que é moral, ou é ético, ó, não é ético eu fazer esse negócio, não é ético eu tratar o irmão assim, não é correto eu tratar meu vizinho assim, tá entendendo? Porque eu sou um filho de Deus, isso não é correto um filho de Deus fazer. Por isso que Paulo disse, é uma questão muito importante quando ele fala lá, todas as coisas me são lícitas, né? Tudo é legal, mas nem tudo me convém. Nem tudo é correto eu fazer. Irmãos, embora está na lei, a lei política dos homens, nem tudo é correto nós fazermos. Eu sempre falo, é legal, mas não é moral. A lei moral está acima do legal. Tu tem que observar essa lei da cidade, a lei estadual, porque estão fazendo leis que contrariam os princípios, os preceitos, os mandamentos de Deus. Tu deve ficar com o quê? Com o caminho do Senhor, com os mandamentos, os princípios e os preceitos de Deus. Ah, mas a lei está dizendo isso. O que é maior, a lei do homem ou a lei de Deus?
tem que saber isso, o que é certo, o que é errado. Então, preceitos não têm um estatuto dizendo como fazer, mas cabe a nós identificar o que é certo, o que é errado e andar no caminho correto. Estão entendendo o que é preceito? Vamos continuar ali. 1 Tessalonicenses, e ali diz ali acerca de vários preceitos. Ó, 1 Tessalonicenses, deixa eu abrir aqui. 1 Tessalonicenses 5, versículo 12 ao 28. Ó, capítulo 5, versículo 12 ao 28. Fala assim, ó, preceitos diversos, votos e saudações. Tu pode ler na tua Bíblia. Vários preceitos. E o que eu gosto muito, que acaba o versículo 22, diz assim, ó, abstende-vos de toda aparência do mal. Resumindo, o que é um preceito, Tiago? O que é um bom preceito para um cristão? Fugir da aparência do mal. Ah, mas o que é a aparência do mal? Tem um estatuto descrevendo como fazer, como fugir da aparência do mal? Não tem. Por isso que é diferente do estatuto. Tá entendendo? Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. Como eu disse, os preceitos eles variam através do tempo. Eles mudam. Vou dar um exemplo claro de um preceito aqui. Deixa eu ver se não está escrito aqui mesmo. Ah, exatamente. Ali, ó. 1 Pedro, irmãos. Capítulo 3, versículo 3. Pode ler lá. Que o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, na compostura e vestes. Pode ler ali quando Pedro está falando, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Que diz ali, ó. Os deveres das mulheres e maridos cristãos. E ele começa a falar ali. Mas tu vês aqui, tá, peraí. Não seja o que no frisado do cabelo, né? Na compostura das vestes. Tá. Mas existe um estatuto. Qual a veste de uma cristã de verdade? Não tem um estatuto. Lá tinha que não haveria veste de homem e de mulher, não haveria bordado, não haveria vestido de várias cores. Tá, tinha um estatuto. Mas hoje, o que é decente? Quando é que tu tá usando uma veste que tá fugindo da aparência do mal ou é uma veste mundana? Não tem um estatuto. Cabe a tu identificar e fugir da aparência do mal. Tá entendendo? Bom, que o cabelo dela não seja no frisado, em outras partes que diz não usar trança. Por quê? Porque antigamente, lá no tempo dos apóstolos, usar trança, frisado, uns dizem que é cabelo alisado, eu não sei se é bem isso. Eu procurei muitas versões e a história, e muitos dizem que assim seriam penteados escandalosos, penteados diferentes do que quem muito usava tranças e penteados escandalosos, muitos cabelos alisados, eram as antigas mulheres da vida, prostitutas, mulheres de má fama. E isso era o conselho que os apóstolos estavam dando, ó, não façam como elas fazem. Não sigam o exemplo, porque senão vocês vão ser contada como uma igual. Então foge da aparência do mal. Não pratica as mesmas coisas que os mundanos e os ímpios estão praticando. Tá entendendo? Era um preceito mal. Hoje não. Quem é que vai dizer que uma mulher alisar o cabelo de vez em quando tá errado? Claro, tá errado quando ela faz o permanente, que é o que eu digo no Umbrana, tu tem a natureza e tu não tá gostando da tua natureza. Tu tá dizendo pra Deus que o teu jeito é melhor que o que ele fez. Aí tá errado. Tá entendendo? Mas de vez em quando alisar o cabelo, tá errado? Não. É um preceito mau? Não. Naquele tempo era porque as mulheres da vida faziam isso. Usar trança. Hoje é bonito. Pra mim a coisa mais bonita que tem, que eu sempre falo, é trança. Hoje, pra uma mulher fazer trança, ela tem que ter um cabelo meio comprido. Pra parecer, pra ficar bonito. Né? Então naquele tempo não. As mulheres usavam tranças, mas era um preceito mau. Hoje já é um preceito bom. Tá entendendo? Resumindo, hoje eu tô com esse blusão aqui, um blusão azul, por exemplo. Talvez vocês não vejam aí, um azul marinho. E tô usando aqui ele hoje. Agora, se todo mundo, vamos dizer, os bandidos, os ladrão, traficante, os homossexual, tem como símbolo usar um blusão azul, ó, eu não vou usar. Por quê? Porque eu não vou fugir, eu vou fugir da aparência do mal. Entendeu? Porque tá relacionado usar o blusão azul com esse tipo de pessoa, esse tipo de coisa, eu vou fazer o contrário. Por isso que o Umbrana nos diz, andem na contramão do mundo. Tá entendendo? Isso são preceitos. Ó, agora, por isso que eu digo, os preceitos eles vão mudando através das eras, através dos tempos. Porque as pessoas ímpias vão fazendo coisas e Deus não quer que a gente faça os mesmos costumes dos povos da terra. Por isso ele falou para Abraão lá, seguiu dos meus preceitos. Tá, mas quais são esses preceitos? Ué, tudo que eles faziam de mal, Abraão não fazia. E ensinou seus filhos a não fazer. Tá entendendo o que são preceitos? São costumes.
Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu lembre aqui falando de preceitos. Veja, aqui Paulo falando para Timóteo, capítulo 2, versículo 9 ao 10. Quando do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Mas o que é um traje honesto? De novo, não tem um estatuto. Com pudor e modéstia. O que é pudor? O que é modéstia? Cabe a tu, irmã, e somente tu, identificar o que é pudor e o que é modéstia. Modéstia é simplicidade. Né? Pelo dicionário tu vai ver isso. Mas o que é? Porque para ti pode ser modéstia com pudor, para outra pode ser sem modéstia, sem pudor. Entendeu? Não tem um estatuto. É mais uma questão de análise mesmo, de moral. Por isso está dentro das leis morais. Lembra no começo que a gente falou, as naturezas da lei estão divididas nesses 5 grupos? Pois é, os preceitos têm as leis morais também, questão de consciência, do que é certo e o que é errado. Vamos ler aqui. Né? Ou pérolas ou vestidos preciosos. Veja, era um preceito ruim. Mas tu vê que o Mombrana, quando traz para os nossos dias, também fala, né, sobre joias, que também é um preceito mal. Não adianta dizer que é bom, é mal. Ele chamou de arreios do diabo. Diz que isso é coisa de paganismo. Repetimos isso. Falou que teu pastor aprova isso, teu pastor é um mentiroso, não fala a verdade. Eu lamento que tu nunca ouviu isso aí. Mas isso, ó, é rudimento. É rudimento. Versículo 10. Mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Entendeu? Preceitos são costumes. Ó, a gente aqui na igreja não tem esse costume. Ó, o nosso corpo local que não tem esse costume. Irmão, onde é que tu vai encontrar a maioria dos preceitos? Em Provérbios. Provérbios mostra a maioria dos preceitos. Ó, Provérbios está ali, conselhos e preceitos. Como andar bem, como estar bem com a sociedade, como andar bem com o teu vizinho, como fazer um bom negócio, como tu ter caráter. Tá entendendo? Não tem um descritivo, não tem um estatuto. É uma questão de moral, uma questão de consciência. Vou dar um outro preceito aqui. Sei que muitas irmãs vão ficar bravas, não gostam disso, mas está escrito um bom exemplo de preceito, que é cabelo pintado, que é sobre pintar o cabelo. As irmãs pintam o cabelo. Que o profeta falou, como nós já mostramos aqui, tentei mostrar aqui, muitas mensagens, o Mombrana dizendo, isso é paganismo, isso provém dos pagãos, que se pintam. Aí fizeram a pergunta para ele, ele disse, ó, eu não tenho lei, entendeu? Não tenho mandamento. O único mandamento que nós já vimos é não cortar o cabelo. Mas como um bom preceito, ele falou lá, como, ó, a igreja de Deus, as filhas cristãs, não tem tal costume. Não tem esse preceito. Esse preceito é um preceito pagão, de povos idólatras, de povos que não conhecem a Deus. Não? Então, eu pergunto, vai seguir esses preceitos mundanos? Ou tu vai seguir os preceitos da igreja? Ah, tá na lei. Não tá na lei, foi o que eu falei. Não tem um memorial descritivo dizendo pode, não pode. Não é um mandamento. Mas é um preceito. E eu pergunto, vai seguir qual preceito? Tá entendendo? São bons preceitos. Por isso, quando chegar em julgamento, o Mombrana mostrando qualquer coisa que tiver dentro da igreja, ó, a igreja tem por esse costume não fazer isso. O corpo local decidiu. Ó, o corpo local decidiu que não é bem visto irmã fazer isso, irmão fazer isso. E se o irmão não está de acordo e não quer mudar, desliguem o irmão. Eu vou mostrar quando nós chegarmos lá em julgamento. Quem faz isso? É o pastor? É a igreja. Quem é os juízes? É a igreja. É os anciãos. Vão lembrando disso. Anciãos. Onde estão os anciãos hoje? Mas eu não quero misturar aqui, tá bom? Então, irmão, é quando o Mombrana falou. Aí ele dizendo, olha, a lei diz de Deus não pode cortar o cabelo. É mandamento. Agora, se tu quer pintar o cabelo, não tem respaldo na Bíblia e mensagem. Eu não vou te defender, que está dizendo o Mombrana. Isso é contigo lá no futuro. Tu quer encarar? Tu quer te garantir com isso aí? Vem. Não diga que eu disse, porque eu não vou te defender. Tu vê o que o Mombrana está dizendo. Ele mostrou lá. É isso que ele está dizendo. Ó, a única coisa é não corta o cabelo. Agora, esse preceito é contigo e Deus. Se Deus toca teu coração, faça. Se Deus diz pro teu coração não fazer, não faça. Agora, o Mombrana disse, fique com o que eu disse e eu me parei por ti naquele dia. Lá eu te defendo se tu ficar com o que eu disse. E ele nunca disse para pintar o cabelo. Isso é um costume de vocês. Que veio lá de Goiânia, que encheu essas igrejas, até os pastores estão pintando. É preceito que eles pegaram aí das tradições do mundo, das revistas, das modas, isso aí tudo a gente já falou. Tudo coisa pagã.
e trouxeram para dentro da igreja. A igreja não tem esse costume. Nós não temos esse preceito aqui. E isso deveria ser ensinado. Entendeu o que é um preceito? São costumes. Vamos seguir aqui. Aqui. Josué também tinha falado para eles, quando estavam saindo da terra, né? Não seguir os costumes dos povos e as suas vaidades. Lembra lá quando ele disse, ó, hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor e os ídolos e tal. É um tipo de preceito, ele está dando um conselho, ó. Não sigam os caminhos do povo que vocês vão entrar agora em Canaã. Entendeu o que são preceitos? Ó, veja o Mombrana confirmando aqui, ó. Mensagem, perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. Pregado em 19 de dezembro de 1959. A esposa não é salva dando à luz a filhos? Fizeram essa pergunta, né? Mas vamos ver agora em 1 Timóteo 2,8, só por um momento. E vamos simplesmente descobrir o que a Bíblia diz a respeito dos filhos. Agora, eu imagino que esta seja uma doutrina católica, que os católicos dizem que a mulher é salva dando à luz a filhos. Mas não vamos, 3 pontos. Eu não creio nisto. 1 Timóteo, capítulo 2, vamos começar no verso 8. Lemos por um momento agora. Está bem, ouçam. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Não deveríamos ter perguntado isso. Deveríamos? Ó, o irmão Brana dizendo. Ouçam isto. Com pudor, e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Veja que ele está lendo a Bíblia. Irmãos, eu estou vos ajudando aqui. Espero. Todos esses chapéus, olha o que ele está dizendo agora sobre chapéu na igreja, né? Todos estes chapéus novos, cada dia ou 3 dias, vê você? Isto não está se tornando cristão, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Veja que ele está falando de cristão, mas pegaram uma moda, entendeu? Era um preceito que já estava ficando um preceito ruim. Tu consegue entender o que são preceitos? São costumes. E as pessoas vão trazendo esses costumes para dentro da igreja. Os penteadinhos. Tem um estatuto como o homem deve cortar e manter seu cabelo? Não. Que seja santo, seja decente. Mas por preceito nós não usamos a moda do mundo. Aí esses penteadinhos aqui, cortadinho aqui, desenho aqui. São preceitos mundanos. Quem vai julgar que isso é certo ou errado? A igreja. Nós vamos ver lá no futuro. A igreja. Tem que chamar a atenção do irmão e dizer, irmão, se tu conduz teu corte de cabelo, está errado. Não tem que esperar o pastor chegar e falar. É a igreja que decide. Vamos continuar aqui. Que vossas mulheres possam aprender em silêncio em toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando a filhos, a luz a filhos. Agora, ele não está falando como as mulheres do mundo ter bebês. Se permanecer na fé, vem. Se ela não permanecer, ela já é uma mulher de tal, da qual ele está falando, da mulher que já está salva. Mas a questão que eu queria mostrar aqui era dos chapéus. Veja, estava se tornando um preceito maior, esse costume. Isso aí está errado. Eu me lembro que eu devia ter trazido aqui outra mensagem que o irmão Brana mostra não sei se é a Rebeca, acho que a Rebeca é a mais velha, e ela estava com um chapéuzinho, um penteadinho estranho. Aí ele falou para ela, isso aí não é cristão, filha. Ele disse, aí você tá ficando muito feio aí, parece um ninho de passarinho com um ovinho e tudo na cabeça. Ele disse, vai tirar isso aí da cabeça, vai mudar esse cabelo aí. Veja, porque era um preceito que ela pegou de algum lugar da rua, da escola, que estava usando a moda, e aquilo não estava adequado para uma cristã. Era um preceito, entendeu? Era um costume que não estava de acordo. Então, roupas extravagantes, costume, carro, até desenho de carro, essas coisas que o pessoal muda, é coisa mundana, não senta para dentro da igreja. E quantas coisas, irmão, você vai concordar comigo que nós vimos ao redor desses anos, dentro da nossa igreja. Preceitos mundanos. Preceitos mundanos, não preceitos da igreja. Entendeu? São costumes. Aí alguém batia no peito e dizia, onde é que tá escrito que eu não posso isso? Irmão, preceitos não tem estatuto. Cabe tu analisar se é certo ou é correto esse tipo de atitude. Tá entendendo? Mas Deus tem os preceitos dele. E eu resumiria tudo isso sobre preceitos aqui agora. Tudo que está ali em Tessalonicenses que a gente viu, capítulo 5, versículo 22.
Versículo 21 e 22. Examinai tudo, retende o bem, fugi da aparência do mal, abstendo-vos da aparência do mal. Então, resumindo, na minha opinião, o que eu vejo que identifica tudo que é preceito bom e mal é foge da aparência do mal. Foge dos costumes, que aos olhos do povo são uns costumes ruins. E ponto. É a minha visão. Entendeu o que é preceito? São costumes. Vamos continuar aqui. Então já falamos sobre estatutos, preceitos. Vamos ver o próximo aqui que é testemunhos. O que são os testemunhos, irmão Tiago? Bom, testemunho também, Deus disse que passasse os testemunhos e Deus se queixou, repreendeu o povo, que o povo não estava guardando os testemunhos. Mas o que são os testemunhos, irmão Tiago? Bom, testemunhos também era um tipo de lei que eles deveriam guardar. Que tipos de lei que deveriam ser observadas e passadas para os filhos como um testemunho das obras de Deus e suas maravilhas. Por exemplo, eram coisas que deveriam ser passadas de geração para geração, de que Deus estava no meio do povo, das maravilhas que Deus fez, das obras que Deus fez, para eles conhecessem, não caíssem no esquecimento. Exemplo, festa da Páscoa. Lembra lá quando está escrito lá? Era um tipo de testemunho. Era algo que eles tinham que fazer, mas era como testemunho. Quando teu filho te perguntares o que é isto, então dirás a eles, nós estávamos cativos no deserto, no Egito, e com mão forte nosso Deus nos tirou e nos disse que fizéssemos isso. Então é um testemunho que deveria ser passado. Isso é um testemunho. E isso ao redor do tempo, o povo de Deus estava esquecendo disso. Os filhos não estavam sendo ensinados destas coisas. Outro exemplo é festa dos tabernáculos. Quando teu filho te perguntar por que essas cabanas e por que nós temos que fazer isso durante 7 dias, então dirás a teus filhos que durante no deserto, caminho do deserto, peregrinamos, morávamos em tendas e tal. Era um testemunho que deveria ser passado. Eram coisas das obras de Deus. Outro testemunho. Quando teu filho te perguntar, eram as 12 pedras que eu botei aqui tiradas do Jordão. Quando Josué passou com a arca ali, eles tiraram 12 pedras do meio, colocar na terra ali como um memorial, que está ali até o dia de hoje, e era para dizer para os filhos, quando o nosso Deus nos colocou na terra e abriu o rio Jordão no meio de uma cheia, tiramos 12 pedras como testemunho e tal. Era outro testemunho das obras de Deus e das maravilhas que deveriam ser passados para os filhos ensinados. Ó, o nosso Deus, para os filhos conhecer a grandiosidade de Deus, para nós conhecermos o grande Deus. Vocês entendem? Isso era um tipo de testemunho. E eu botei aqui um tipo de testemunho em vermelho, ó, Santa Ceia. Embora é uma ordenança, que o irmão Brana nos mostrou que Jesus Cristo nos trouxe 3 ordenanças, que é batismo, uma ordenança, Santa Ceia e lava-pé. Ah, Tiago, aboliu a ordenança? Não, no caso agora é uma ordenança para o gentil. Batismo, Santa Ceia e lava-pé. Ou seja, mas a Santa Ceia, além de ser uma ordenança, que é uma prática, um ritual, ela também é um testemunho. Tu vai me dizer, como assim? Que é para nós passar para os filhos, eles entenderem aquilo. Quando eles perguntarem, por que vocês fazem isso todo mês, a cada 2 meses, cada 3 meses, esse tipo de coisa, come pão e bebe vinho? O que Jesus falou? Fazei isto em memória de mim todas as vezes que se juntardes, né, em memória de mim. Então é um memorial, é em memória, em testemunho. Né? Esse é o Novo Testamento no meu sangue, que o pão representa meu corpo, que é partido por vós. Este vinho representa meu sangue, que é bebido por vós. É uma ordenança, sim, mas é um testemunho para os filhos, para que eles cresçam aprendendo esse tipo de coisa. De que Deus, que Jesus Cristo em carne, esteve no nosso meio e nos deu isso como um testemunho, como uma ordenança para guardar. Tu está conseguindo entender o que é testemunho? Outro testemunho de Deus. Eu sempre falo, embora Deus não diz para guardar, mas Ele ensine vossos filhos o arco-íris. Deus deixou o arco no céu como o quê? Como um pacto entre ele e Noé e os seus descendentes, que ele não feriria mais a terra com chuva, com dilúvio, enquanto a terra existisse. Ou seja, era um pacto do acordo que Deus fez. Por que é importante ensinar para o teu filho isso? O que é o arco-íris, meu filho? Ó, isso aqui é um símbolo que Deus fez com a humanidade, que ele não destruiria mais a terra com a humanidade, o grande Deus, o Criador de tudo. Porque senão, irmão, irmã, meu irmão, teu filho, quando entrar no colégio,
e falarem sobre o arco-íris, vão ensinar para ele que é uma bandeira dos homossexuais. E ele vai parar e dizer, não, isso aqui é um pacto de Deus, da graça de Deus, que Deus não destruiria o mundo. Ele estaria sabendo. Mas se tu não ensinar isso para ele, lá na escola vão ensinar para ele que é uma bandeira dos homossexuais, como a gente está vendo aí. Tá entendendo? Um péssimo costume. E hoje daí tu vai ter vergonha do arco-íris, sendo que é uma coisa que a humanidade deveria ter orgulho e dar graças a Deus. Você tá vendo como as coisas, se tu não ensinar os testemunhos corretos de Deus do que Deus fez, o diabo vai perverter. Tá entendendo? Aí tu vai me dizer assim, bom, Thiago, tem algum tipo de testemunho pro nosso tempo? Tem. Vou dar o maior exemplo. Talvez tu não conseguindo ver meu quadro aqui do lado, aqui, ó. Aqui, ó. Né? Que é a... Não, é do outro lado ali. Talvez vocês não consigam ver. Que é aquela quadra da coluna de fogo sobre a cabeça do irmão Brana. Quando teu filho te perguntar, pai, o que é aquele foguinho ali, aquela coluna de fogo? Tu vai dizer, aquilo, meu filho, foi lá por 1950, quando o seu profeta estava diante de um debate e tudo mais. O profeta sempre falava que Deus nos visitava e Deus permitiu tirar uma foto com o seu profeta. Veja, um testemunho que nós damos aos nossos filhos. Ensinar eles. Outro testemunho, a nuvem. Ó, teu filho perguntar, pai, que aparência é aquela nuvem ali? Teus filhos perguntar, filho, aquilo ali é um sinal de Deus, da visitação de Deus, de 28 de fevereiro de 1963, quando 7 anjos, formando uma constelação, vieram da eternidade, falar com o seu profeta, então formou o rosto de Cristo ali, a uma certa altura e tal e tal. Deus está no meio do seu povo. É um testemunho para a gente passar. Senão, teu filho vai aprender, como alguns estão dizendo, que aquilo ali é uma nuvenzinha, foi feita por um foguete, foi feito por uma fumaça, como tem uns que estão abandonando a mensagem, estão dizendo. Se tu não ensinar esse testemunho pro teu filho, ele vai aprender as outras coisas. Tá entendendo? Aquela foto do lírio, que o Mombrana tá pregando, e aquele lírio crescendo, tem aquela parte do fogo que a câmera captou ali. Quando teu filho te perguntar, pai, o que é isso aqui? Então dirás a teu filho, pai, isso aqui, filho, no tempo que o nosso pregador, nosso profeta, o irmão Brana estava pregando, a presença do Espírito Santo estava ali, de Deus estava ali, o lírio cresceu, né? E foi filmado que o lírio chegou a crescer e bater nele ali. Então, filho, então tudo isso são testemunhos das obras que Deus fez no nosso mundo, no nosso meio, para a gente contar para os nossos descendentes, para eles não ficar alheios e conhecer quem é Deus, a grandiosidade. Existe, irmãos, muito mais testemunho que deveria ser observado. Eu lembrei desses, tá? Se tem mais alguns que tu lembra, comenta aí, bota nos comentários, participa pra gente aprender, pra entender o que é testemunho. São coisas das obras de Deus, as maravilhas que Deus fez pra gente conhecer Deus. Ah, lembrei de mais um testemunho. Embora não é um testemunho que Deus pediu para guardar, mas é um testemunho que os judeus guardam. Por exemplo, os judeus até hoje não comem o nervo encolhido da perna da ovelha, do cordeiro. Por quê? Porque quando Jacó se encontrou com o anjo no vale de Jaboque, lembra, o anjo tocou a juntura da perna, deslocou a perna ali, mudou, e ele começou a andar diferente. Então eles têm por esse costume, quando os filhos perguntam para ele, pai, por que a gente não come o nervo encolhido, o nervo da perna ali do cordeiro, do carneiro? Aí eles explicam, filho, nosso pai Jacó, antigamente, lutou com o anjo, quando estava no vale de Jaboque, se encontrou com Deus ali no caminho, e Deus brigou com Deus até o amanhecer, né? E Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel, então nós temos por esse costume. Veja, um testemunho guardado das coisas que Deus fez. Né? Por isso Gideão, quando se queixou para Deus, se encontrou lá, disse, se Deus é conosco, cadê suas maravilhas? Cadê seus milagres que a gente ouviu falar? Veja, eles conheciam os testemunhos de Deus que os pais deles passaram. E eu pergunto para ti, irmão, teus filhos pequenos, as escolinhas estão ensinando esses testemunhos do que Deus fez no nosso meio? Quando o Membrana pregou a mensagem de casamento e divórcio, aquele torvelinho que a gente fala, aquele furacãozinho, aquele redemoinhozinho, na forma de coluna de fogo que descia e subia. Aí a criança da escola disse, Deus está falando com o seu profeta. Ela sabia. E isso está sendo passado hoje. As pedrinhas, aquelas pedrinhas que quando Deus caiu lá em 64, antes do terremoto do Alasca, que bateu e formou várias pedrinhas em forma de pirâmide. Quando teu filho te perguntar, pai, que formato é essa pedrinha? Que isso? Isso aqui, meu filho. Quando o profeta estava lá no monte lá e tal, e ele viu uma visão antes, e eles estavam lá, Deus como um torvelinho bateu na rocha da pedra lá 3 ou 4 vezes, 3 vezes, né? E disse julgamento atingindo a costa oeste, e espalhou para todas aquelas pedras em forma de pedrinha. Olha como Deus é maravilhoso. 3 dias depois, houve um grande terremoto no Alasca, porque ele falou antes que ia ter um julgamento. Tudo isso são testemunhos das obras de Deus que nós temos por obrigação. Lembra quando o Membrana falou, irmãos, nas mensagens você tem isso. Você tem a foto da coluna de fogo, ele falava.
Se não tem, consiga, coloque na tua casa, coloque na tua igreja, para mostrar a presença de Deus, que Deus é real. Ele sempre incentivou, até porque aquilo é um evangelismo. Mas tem muita gente querendo tirar das igrejas hoje, tirando da casa, dizendo que é idolatria, porque não consegue separar. Não, aquilo ali é um testemunho. Alguém pergunta para ti na tua casa, irmão, que foto bonita, isso aqui, o que é isso aqui? Tu poder explicar, isso aqui foi a foto da presença do Senhor, que foi tirada em cima da cabeça do seu profeta, a coluna de fogo por volta ali no ano de 1950. São tudo testemunhos. Mas onde está a gente guardar esses testemunhos? Estão com vergonha, estão com medo, estão tirando. Deu para entender, irmãos, o que é um testemunho? Então, aqui agora nós terminamos sobre testemunho. Vamos para a outra parte. Como eu disse, participa e coloque nos comentários aí, irmão, o que você considera mais como um testemunho importante da graça, da obra de Deus. Não é testemunho da tua vida, mas eu digo que Deus ficou pra gente guardar e passar, que Deus é o mesmo, que Deus não muda, tá bom? Pode colocar aí nos comentários, nos ajuda a entender mais. Vamos ver outra aqui. Vamos falar agora de, a quinta parte, juízos ou julgamentos. O que são os julgamentos ou os juízos de Deus? Bom, tu já sabe, é o ato de Deus baseado na sua justiça, pela qual ele condena ou absolve uma pessoa. Resumindo, é isso. O que é o julgamento de Deus? É o julgamento que cai quando Deus condena uma pessoa, alguém, alguma coisa, ou ele absolve alguém, ele abençoa. Deus faz um julgamento, Deus faz um juízo. Bom, aí a questão, quando nós entrarmos aqui na próxima transmissão, se Deus assim permitir, é onde eu vou parar mais tempo, e nós falarmos como é que veio tudo isso, juízo, julgamento, como é que foi estabelecido, como é que era feito, como é que foi feito dentro da igreja e como é que deveria ser feito, como o profeta nos trouxe dentro das igrejas hoje. Mudou? Talvez. Mas os princípios não. São os mesmos. Primeira coisa. Vamos falar um pouquinho de julgamento aqui. Quem julga? Quem é? Primeira coisa são pessoas. Bom, então é Deus que julga, mas Deus usa as pessoas. No lado natural, num tribunal, quem é a pessoa responsável por fazer um julgamento, aplicar o juízo? Tu vai me dizer, Tiago, é um juiz. É um juiz. Então tu já sabe que quem faz um julgamento é um juiz. Quem aplica o juízo? Quem aplica o juízo é um juiz. Isso é talvez tudo que tu deveria saber hoje. Tá bom? Agora, o que o juiz faz? O juiz ou absolve ou condena aquilo que está na lei. Entendeu? Transgrediu a lei, tem punição que está no estatuto. Por isso nós falamos sobre o estatuto. Lembra? O que tem nos estatutos? Deixa eu voltar aqui. O que tem nos estatutos, irmão Tiago? Lembra? Leis cerimoniais, leis de saúde, lei civil. Se alguém quebra essas leis, o que acontece então? Julgamento, juízo. Não é verdade? Punição. Não é verdade? Deu para entender um pouco? Ó? Por isso que tem. Agora, quem fazia esses julgamentos ou juízos? É isso que nós vamos ver depois. Ah, mas era o sacerdote. Era o sacerdote? Então por que tinha juiz? E os juízes, como eu disse para você guardando, eram escolhidos dentre os anciãos. Nós vamos ver ao redor disso. Os anciãos vão vir os juízes vinham desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Aí ele já vai perguntando. Bom, vai se perguntando aí, dorme com essa dúvida. Tá bom? Nós vamos passar por isso nos próximos transmissão. Pode ficar com essa dúvida aí. Pergunta, cadê os anciãos da igreja? Aí tu vai ler a Bíblia lá, período de juízo e tudo mais. Quem julgava? Ah, tu vai dizer, mas é o sacerdote. Bom, era o sacerdote também. Os sacerdotes, né, sumo sacerdote. Mas ele julgava o quê? Aí tu vai ver que tem horas que quem julgava era juiz e tem horas que era o sacerdote. Mas o que eles julgavam, Tiago? Nós vimos ali. 3 tipos de lei. Lei cerimonial. Vamos voltar aqui, eu gosto de mostrar. O que eles julgavam? Então o que tinha? Eles tinham que
condenar ou punir aqueles que quebrassem as leis. Aí tem leis cerimoniais, leis de saúde, lei civil. Aí agora tu começa a entender. Volta e meia era um sacerdote e às vezes era um juiz. Por quê? Porque tinha tipos de leis diferentes. Tá entendendo agora? Ah, mas e hoje? Aí é outro caso, tá bom? Aí você vai entender, volto a dizer o que eu disse sobre o mandamento. Tu acha, aqui com nós, sinceridade de coração, irmão. Abre teu coração, pensa um pouco, deixa tua mente fluir. Diz com sinceridade. Tu acha mesmo que o sistema vigente de hoje vai aceitar isso aqui? Tu acha que ele vai olhar para a Bíblia, porque nós estamos vendo os princípios de Deus, como Deus agiu desde a época de Adão. Tu vai ver? Desde depois vindo com Abraão. Noé, Enoque, Abraão. Foi variando um pouco, mas o princípio de Deus não muda, ele é imutável. Os mandamentos não mudam. Como é que funcionou na igreja os julgamentos? Leia lá, Atos capítulo 6, escolhendo os diáconos. Para quê? O princípio é o mesmo. Mas tu acha que esse sistema que está nas igrejas, da qual tu faz parte, talvez, da qual tu fez parte, da qual eu, pouco tempo, fiz parte, nós estávamos, tu acha que o sistema vai gostar? Repito, tu acha que o sistema vigente vai querer mudar? Não. Por isso não tem poder dentro das igrejas. Nós vamos ver esse juízo, por isso Deus diz, vocês perverteram os meus juízos. É para aplicar o juízo, é para fazer julgamento. Mas vamos deixar para a próxima, vamos continuar aqui, tá bom? Falando de juízo aqui. Vamos lá. Então entendeu o que é julgamento? Quebrou a lei, tem julgamento. Tem juízo para cair. Por isso que quando eu botei as leis civis ali, eu não disse, irmão, não dá para passar por cada uma. Senão nós vai ficar uns 2 transmissão aqui só falando sobre isso. Cada uma das leis civil, cada uma das punições das leis civil. Embora eu vou falar um pouco, porque precisa, sobre os juízos. Tá bom? Aí tu vai entender um pouco. Mas se tu quiser ler e te aperfeiçoar, vai lá e lê. Leis sacerdotais, as leis cerimoniais, os ritos, os rituais, as observâncias. O que acontecia? Se punia quando quebrava. As leis de saúde, o que acontecia? As leis civis, o que acontecia? Não dá para passar por cada uma daquelas, tá? Senão vai ficar muito, eu só resumi, tá? Mas só para te entender. Porque o foco mesmo que eu quero chegar, que é de todas essas transmissões, é sobre juízo dentro da igreja, hoje. Como é feito e quem faz. Como eu digo, o sistema vai ouvir isso aqui, não vai gostar. Se tu já ouvir isso aqui, e tu vê que eles vão criticar e dizer, o Tiago está querendo trazer a lei de volta, o Tiago está fazendo isso, o Tiago quer tirar a autoridade do pastor. Não é isso que eu estou dizendo. Tu está ouvindo aqui eu falar e tu não está ouvindo eu dizer isso. Tu não está vendo e ouvindo eu dizer isso. Nós estamos querendo ver como é que Deus agiu para ver como é que Deus vai agir, age e como é que Deus vai agir. Eu volto a dizer, como é que tu quer chegar no milênio, nós queremos chegar lá no milênio e dizer, nós vamos falar e acontecer, vai ser assim, se a gente nunca entender como é que Deus agiu e nem como é que Deus age. Nós vamos chegar lá e fazer o quê? Não, nós vamos os povos da terra. Tem gente que nem crê que vai ter povos na terra no milênio, né? Então já, para isso aqui, para eles, não vale nada. Né? Reger com vara de ferro e orientar as nações para que conheça o caminho do Senhor. Ezequiel 40, 47, falando dos rituais, ordenanças que vai ter de novo. Não, isso aí meu Deus do céu, não vai ter. O profeta falou que vai ter e ponto. A Bíblia está mostrando que vai ter ponto. Deus falou. Agora você lê lá a separação das coisas, como é que vai ser. Mas se a gente não entende isso, nós vamos chegar no milênio. Porque Deus nos fez reis e sacerdotes, nós vamos governar e nós vamos fazer isso. Mas fazer o quê? Se dentro da igreja a gente não sabe fazer, não sabe aplicar, porque não entende, não separa as coisas. Tá entendendo? Vamos continuar lendo aqui. Juízo. Salmo 97, versículo 1 e 2. O Senhor reina, regozija-se a terra, alegre-se a muitas ilhas. Nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Qual é a base do trono de Deus, irmão Tiago? Justiça e juízo. Deus é conhecido pelo quê? Justiça e juízo. Misericórdia também. Mas tem justiça
e juízo. O juízo é feito através da justiça. Então Deus é reconhecido pelo seu julgamento, embora muitos, como diz a Bíblia, como diz Salmo, como diz Provérbios, conselhos, Davi se queixando que o ímpio muitas vezes não é castigado. Calma, ao seu tempo será castigado, vai ter juízo. Tudo tem seu tempo. Salmo 72, 1 e 2. Salmo de Salomão, ó Deus, dá ao rei, o quê? Os teus juízos e a tua justiça. Dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e os pobres com juízo. Como é que é? Ele julgará, ele quem? Quem julgou? O rei. Ah, mas eu achava que era o sacerdote. Pois é, não é. E agora? Ah, mas o sacerdote não julgava. Julgava a lei. Qual lei? Por isso nós descrevemos nos estatutos quais leis. Ah, mas o rei julgava. Julgava. Qual lei? Agora tu está capacitado para entender e aprender um pouco o que é a função sacerdotal e o que não é uma função sacerdotal. Ah, mas dentro da igreja é o pastor e tal. Pastor é o quê? É um rei, é um juiz, um sacerdote? O que o pastor é? Que até agora não me explicaram. Né? É um levita? Ah, uma hora ele é levita porque ele ganha 90% dos dízimos. Ele é sacerdote porque ele recebe o dízimo lá de outro pastor. Ah, ele é juiz porque ele tem que julgar todas as causas aqui e tal. Ah, ele é o pastor, é tudo. Tanto vê que o sistema que fez, colocou tudo isso e botou numa pessoa só. Aí, com certeza, o sistema vai dizer assim, Tiago, tu vai ouvir alguém dizer, para com isso, Tiago. Tá querendo trazer a lei de volta. Eu disse, não, a lei foi abolida, mas os mandamentos não. Né? Não guardamos a lei, mas observamos os mandamentos. Praticamos os mandamentos. O Deus imutável. Mas os princípios de Deus é o mesmo. O princípio é o mesmo. Pode variar os preceitos, pode variar. Então tu vê que o juízo, irmão, se mudou a lei, veio a lei para a graça, então vamos falar hoje, o que foi abolido? Então, certos juízos foi abolido, porque o juízo era para ser aplicado em cima dos estatutos e dos mandamentos também. Então, se não tem mais os estatutos, não precisa ter certos juízos. Tu entende? É isso que o apóstolo Paulo fala, que o julgamento vem em cima de uma lei. Se não tem lei, não tem julgamento, não tem juízo. Mas os mandamentos não. E aí é morte espiritual. Quebrando os mandamentos de Deus é morte espiritual, a não ser que tu se conserte. Mas se tu morrer com o mandamento quebrado, eu sei, irmão, que tu errou, eu errei no passado. Quebramos muitos mandamentos de Deus, vamos confessar. Talvez não matamos, talvez nos mataram, talvez eu não roubei, talvez tu roubou, talvez eu roubei, tu não roubou, não furtou, talvez eu não adulterei, tu adulterou. Quem está no mundo estava ciente de tudo isso. Ah, mas eu me converti. O sangue de Jesus Cristo cobre toda uma multidão de pecado. E nós estamos lutando para fazer o que é certo. Mas vamos pegar nível de ímpio, que estão vivendo fora, quebrando os mandamentos, estão morrendo na quebra. Tá entendendo? É diferente. Nós, não tem um que não quebrou algum tipo de mandamento quando era mundano. Não tem um que pode apontar, eu sou perfeito. Nenhum. Mas depois que nós estamos conhecendo a palavra de Deus, nós estamos tentando nos alinhar, buscando a misericórdia de Deus. E Deus sabe que nós estamos tentando. Essa é a diferença. Aí para isso o sangue cobre a multidão de pecado. Agora, os estatutos, aí é outra coisa, mas nós estamos falando agora de juízo, tá bom? Depois a gente faz um resumão. Aí, aqui está dizendo, ó Deus, veja o salmo aqui dizendo aqui, ó, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça. Ué, para que dá o rei o teu juízo se o rei não vai julgar? Mas a gente viu que os reis julgaram. Os reis julgaram. Simples assim, os reis julgaram. Ah, mas não era o sacerdote também julgou. Mas julgou o quê? Que tipo de lei? E o rei julgou que tipo de lei? Eu já estou adiantando, não quero adiantar aqui para os próximos, tá bom? Vamos seguir aqui. Provérbios 21:3. Fazer justiça, olha só, fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Tão conhecido, né? Julgar com justiça e retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. No tempo de Jesus ele falou a mesma coisa. Quero obediência, não sacrifício. Eu não quero ritual, eu quero que tu me obedeça. Segue os meus mandamentos.
Fazer justiça, aplicar justiça dentro da igreja é melhor do que... como falou uma vez o irmão, eles fazem coisa errada, eles começam a trabalhar, faz coisa aqui, faz coisa ali, faz lá. Deus nunca disse para fazer isso, trabalhar que nem um burro. Deus quer que tu obedeça. E Deus quer que aplique a justiça e o juízo. Deus quer que aplique a justiça e o juízo. Deus quer julgamento na igreja. Querendo o pastor, querendo o irmão gostando, Deus quer que aplique a justiça, porque Deus é conhecido pelos seus juízos e julgamento. Quem faz isso? É o pastor. É? Nós vamos ver isso. Mas voltando, e tu que aprova isso, irmão. Estou dizendo de novo. Tu, meu irmão, tu que quer sair do sistema e quer a palavra de Deus, tu vai ser mal visto. Agora, para irmão, se tu tá acostumado com esse formato, com esse modelo, esse sistema que tá entranhado nas igrejas, volta a dizer, essa transmissão, isso aqui, não é para ti. Principalmente as próximas transmissões. Não é para ti. Muda, aperta o botão, vai escutar qualquer um outro, porque o que nós vamos falar aqui está de acordo com a Bíblia e com a mensagem. Não é para ti. O sistema não vai gostar, ele odeia isso aqui. Por isso que ele matou Jesus. Por isso crucificou Jesus. Matou os discípulos, matou os apóstolos. Por quê? Porque eles vinham aplicando a palavra de Deus. Mas o sistema, a regra que imperava nos fariseus, a regra que estava nos saduceus, a regra que imperava nos sacerdotes, a regra que os reis estavam fazendo, que era pervertido o que nós estamos vendo aqui, ia contra o seu sistema. Eles não gostavam e eles não vão gostar, irmão, de ti. Então isso aqui é para quem quer a palavra de Deus. Amém? Vamos seguir aqui. Deus quer que cumpra o juízo. Deus quer que cumpra o julgamento. Deuteronômio 4, versículo 1 a 8. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos. A gente já viu o que eram os estatutos ali. Lei cerimonial, lei de saúde e lei civil. Ouve, Israel, esses estatutos e o juízo que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entrais e possuais a terra que o Senhor Deus de nossos pais vos dá. Ouve, por isso lembra as leis? 3 leis, cerimonial, de saúde e civil, para cumprir o juízo. Cumpra o juízo, faça o julgamento. Mombrana, Deus é reconhecido pelo seu juízo no meio do seu povo, para que aprendam a temer. Deus sempre falou, ensina teu filho para que aprenda a temer. E quando errar, aplica o julgamento e o juízo. Aí tu vai ver várias, nós vamos trazer Deus dizendo, vocês perverteram o meu juízo, vocês não aplicam o meu julgamento. Vocês acham que a bondade de vocês, que o juízo de vocês é melhor do que eu. E o que a gente vê dentro da igreja hoje? Por a gente vê um monte de tudo coisa errada, porque o juízo não é feito. E não é julgado pelas pessoas certas, é pelo pastor. O pastor acoberta tudo. Porque ele acha que ele é o juiz, é sacerdote, é tudo. Tá entendendo? Nós vamos ver tudo isso aí. Repito, o sistema não vai gostar. Tá entendendo? Por que as coisas assim, por que não tem o poder dentro da igreja? Porque não é julgado. Aí nós vamos passar Paulo dizendo, Ombrana mostrando, façam um julgamento dentro da casa de Deus. Vamos continuar lendo ali. Deus quer que cumpra o juízo. Deus quer que faça o julgamento dentro da sua casa. Versículo 2 aqui, ó. Nada acrescenteis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti, aplicou o julgamento. Veja, teve o filho lá que casou com a filha o filho do sacerdote, o neto de Arão lá, esqueci o nome dele, que matou que o outro estava juntado com Cós. Veja, ele aplicou o juízo. Em outras palavras, Deus disse ele aplacou a minha ira. Ou seja, ele aplicou o julgamento dentro da igreja, do arraial, que vocês, sacerdote ou você, levita, não fizeram. Ele era neto do sacerdote? Era. Esqueci o nome dele agora. Fugiu da cabeça. Ele aplicou o juízo de Deus. Deus disse Deus ficou feliz. Ele aplacou a minha ira, ele fez expiação do pecado. Que é para vocês fazer. Não é para esperar o levita ou o sacerdote. Claro que nós vamos ver quem executava.
Quem é que está dentro da igreja? Não. Irmão, aconteceu um caso errado, escandaloso. Irmãos, o que o apóstolo Paulo diz? Tirem esse Nico do meio de vós. Entreguem pro capeta, entreguem pro diabo. Aí tem gente dentro da igreja, né, que a gente já ouviu irmãos falando, pastor fala, não, aqui a gente não entrega ninguém para Satanás, a gente entrega para Jesus. Todo mundo, isso aí, isso aí. Não foi isso que Deus disse, não foi isso que Jesus disse. Entrega para Satanás, desligue-o da igreja. Aplique justiça. Mas tu acha que ele vai fazer? Não. Porque a maioria das vezes é o filho dele, a família dele, é de ministro, é de auxiliar. Nunca vai ser aplicado. E aí o que tu vai ver? Tu vai vendo, vou mostrar o que o irmão Brand diz. Enquanto ele estiver ligado na igreja, ele continua sendo abençoado. Aí a maldição que era para cair sobre ele, que era o pecado que ele fez ou ele está em erro, cai sobre a igreja e a bênção que é para sobre a igreja vai ficar sendo abençoado para ele. Irmão, tu vai sofrer na igreja por causa dele, enquanto tu não desligar ele. Por isso tu vai ver muitos filhos e filhas de pastores, de ministros, de irmãos que estão no mundo aqui fora. E não precisa de testemunho que eles botam nos status, nos Instagram, nos Facebook, as coisas vergonhosas que eles fazem, e eles estão te envergonhando porque eles ainda são representantes do corpo local. E tu vai continuar vivendo em desgraça, a bênção de Deus não vai cair, e a maldição vai cair sobre tu e a bênção sobre ele. Deus faz isso aqui, ó. Ele continua protegido, porque teu pastor não desligou. Aí a igreja diz, não, mas a gente está esperando vir o pastor para o pastor fazer isso. Não é para o pastor decidir isso, é a igreja. Mas vamos ver isso no futuro, já estou adiantando, tá bom? Como eu disse, o sistema não vai gostar. Continuando o versículo 3. Os velhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois consumiu. Então Deus disse, eu quero juízo. Errou, aplique o juízo, mas dentro do que Deus disse, nem mais e nem menos. Porém, vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais. Façais o que? O juízo? Não, o juízo não vou fazer, irmão. Aí o profeta nunca fez, mas o profeta falou para fazer. Ah, Jesus nunca fez isso, mas Jesus, os apóstolos fizeram. Ah, Davi nunca fez, mas Salomão fez. Sempre o segundo fez o que o primeiro ensinou. E nós vamos aqui para fazer o que o profeta ensinou. Guardai-os, pois fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria. Esta vos será a vossa sabedoria. Guardai-vos, pois, e fazei-os. O quê? Os juízos, o julgamento. E o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos esses estatutos e dirão, só este grande povo é gente sábia e inteligente. Olha só. Até os povos vão conhecer que dentro daquela igreja a presença de Deus está ali, porque os juízos e os julgamentos são feitos. Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o chamamos, e que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos, de novo, tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós. Então, irmãos, Deus quer que faça o julgamento. Deus quer que faça o juízo, que aplique com justiça. Deus quer, porque foi quebrado, para todo mundo temer e para que os povos conheçam que Deus está no meio daquele povo. Ah, mas cadê o poder da igreja? Volto a dizer. Tu quer ver maior poder da igreja do que a palavra de Deus sendo cumprida dentro da igreja? Aí tu vai ver o poder da igreja se manifestar quando tu fizer o que Deus disse para fazer. Eu não disse para entregar para Jesus, nesse sentido que os pastores e alguns entregam, a coberta. Eu não disse para fazer isso, eu disse, entrega para Satanás. Desligue o irmão, se reúnam, julguem o caso. Ah, mas o pastor não quer. Se o pastor também não quer, aproveita e desliga o pastor também. Vai no embalo, vai no trilho. Aproveita, faz uma limpa completa. Entende? Não é o pastor é apenas um voto nessas questões. Aí nós vamos passar pela ordem da igreja e outros livros que diz o irmão Brana. É a maioria da igreja, os juízes da igreja. Volto a dizer, os anciãos. Cadê os anciãos? Cadê? Até com falta de respeito, alguns dizem, te perguntar, cadê os anciãos da igreja? Vai em qualquer igreja, irmão. Qualquer tabernáculo. Do Rio Grande do Sul ou Rio Grande do Norte. Chega lá no pastor e diz, pastor, eu queria conhecer aqui os anciãos da igreja aqui. Ele vai dizer, a minha lá tem uns 30 ou 40 cabecinha branca. Com essa falta de respeito, como alguns falam. Mas tu perguntar o que eles fazem? Eles vão dizer, não faz nada. Eles não têm poder de nada, ó. É só para fazer número. Bom, tem tantos anciãos que nem tem cabelo branco mais, né? É tudo pinto, né? Até os pastores pinto. O exemplo vem de cima, vem da onde? Tu quer o quê? Vai descer para baixo.
Mas cadê os anciãos no Senhor? Para resolver as questões difíceis, sabedoria. Como diz a palavra, né? Com os velhos está a sabedoria. Nós vamos ver tudo isso aí, as condições dos anciãos, dos juízes. Tiraram tudo, né? Aí cadê o poder? Ah, isso era da lei. Aí eu termino, nós estamos terminando com isso aqui, ó. Pra vocês responderem. Qual parte da lei foi abolida, então, pela graça? Que veio com os gentios. Qual parte da lei? Nós vimos tudo isso. Mandamentos, estatutos. Estatutos, preceitos, testemunhos e agora juízo. Tudo isso aqui dentro da lei que Deus deu, ó. Do Torá, a lei. Ah, mas foi abolida a lei com a graça. Observamos os mandamentos, guardamos os mandamentos. Então, qual parte da lei? Se tudo isso aqui foi abolida, tu já tem capacidade para entender. Pergunto para ti, irmão, foi os mandamentos? Vamos botar aqui para vocês verem. Foi os mandamentos que foi abolido? Não. Os estatutos? Os preceitos? Alguns preceitos? Os testemunhos? E os juízos foram abolidos? O que foi abolido, irmão? Pensa. Mandamento não foi. Alguns preceitos eles variam com o tempo, como a gente já viu ali. Testemunho? Não. Deus não aboliu os testemunhos da obra dele. O juízo? Não. O juízo varia conforme a lei. Então o que foi abolido? Foi abolido os estatutos. Como assim, irmão Tiago? Vou dar um exemplo aqui. Ó. Efésios 2, versículo 15 a 16. Os gentios e judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Está lá. Efésios 2, 15 ao 16. Presta bem atenção aqui, irmão. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. O que foi abolido? A lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. As ordenanças, os rituais. Por quê, Tiago? Tu vê? Para fazer de todos os povos um único povo. Você entende? O que foi abolido? Vamos voltar aqui de novo. Ah, no comecinho. O que foi abolido, irmão Tiago? Aqui, ó. As leis de cerimônia, lei de saúde, lei civil. Por que isso aqui foi abolido, irmãos? Quando Deus veio pregando aos gentios. Porque isso aqui, ó, guarde bem. Esses três aqui, ó, essas três leis, lei de cerimônia ou ordenanças, leis de saúde, lei civil. Tu acha que essas leis iam valer para outros povos? Para os coríntios, para os gregos, para os romanos, para os celtas, para os tessalônicos, para os de Bereia, para quem cresce, em Creia, para outros povos, que tinham outras culturas diferentes. Como é que tu vai aplicar uma lei de casamento para aquele povo lá? Como é que tu vai aplicar uma lei de saúde para aquele outro povo lá? Tu começa a entender agora qual foi por que crucificaram Jesus? Ah, tá dizendo que ele está indo contra a lei de Moisés e tal. Não, ele não está indo contra a lei de Deus. É vocês que estão dizendo que Jesus estava dizendo isso. Quando começou Estevão, olha só, deixa eu pegar aqui, irmãos. Nós já estamos indo para o final mesmo. Atos 1. A descida do Espírito Santo. Não, é Atos 6, na verdade, escolha dos diáconos. Quando Estevão, o primeiro mártir, né, e Estevão começa a fazer toda aquela narrativa, ele diz incircuncisos de coração, né, vocês não guardaram a lei que foi dada por intermédio de anjos e tal, e tal, e tal. Onde é que diz ali que... Deixa eu só achar aqui. Onde é que diz ele? Ah, eles são... Bom, não vou achar aqui agora. Está deturpando a lei. Está dizendo que não devemos seguir os rituais, que não devemos seguir os costumes, que está dizendo que não devemos seguir a lei de Moisés, está dizendo que não devemos mais adorar em Jerusalém, que Deus não está lá no prédio de Jerusalém. Você está entendendo o que eles vieram abolindo? Por que os apóstolos foram presos? Foram mortos? Porque eles estavam abolindo que parte da lei? A lei
dos mandamentos que consistiam em ordenanças. O que, irmão Tiago? Eles estavam abolindo isso aqui, ó. Porque isso aqui, tu entende que isso aqui era específico para a nação de Israel. Como é que tu vai pegar essas leis e colocar para o povo, o outro povo, que não conhecia essas leis? Como é que tu vai aplicar isso aqui? Por quê? Por isso foi abolido, para fazer de todos os povos um só. Porque isso aqui foi o que Deus escolheu. Costumes, preceitos, alguns preceitos. Como é que tu vai querer colocar preceito para uma nação grega, pagão? Tu tinha que explicar para ele. É isso que veio o Evangelho. O que o Evangelho veio explicar? Os mandamentos de Deus e que Jesus Cristo, Deus em terra, estava no nosso meio, que é o único que cura, que salva, que protege, que tira as doenças. Ele é o único e verdadeiro Deus. Mas eles não vieram pregando os rituais, as leis civil, a lei de saúde, a lei cerimoniais para uma outra nação. É isso que foi abolido. Os estatutos, alguns preceitos, que eram preceitos próprios de Israel, e os juízos, porque os juízos se baseavam naqueles estatutos, quebrando a lei de Moisés, né? Morria sem misericórdia, a não ser com uma ou duas testemunhas. Bom, se não tem lei, não tem aquele tipo de juízo, mas tem o juízo espiritual de Deus, para quem quebrar os mandamentos. Tá entendendo? Todo o evangelho, meu irmão, todo o evangelho de Jesus é baseado em cima dos mandamentos, que é o Deus imutável. Todo o evangelho que os apóstolos pregaram é baseado nos mandamentos. É isso que eles vieram tirar fora. Os rituais, as cerimônias, as leis civis, as leis de casamento, esse tipo de lei que estava específico somente para a nação de Israel. Mas os mandamentos, os princípios de Deus, eles não aboliram, eles vieram pregando. Por isso tu entende que os judeus não entenderam isso e mataram os apóstolos, criticaram eles, dizendo, estão quebrando a lei de Moisés e tal. Eles disse, não, estão pregando para os gentios. Claro, para os gentios não se aplica essas leis de Israel, mas se aplica as leis do grande Deus, que é universal para todo mundo. Você está entendendo o que aconteceu lá? Toda a perseguição, tudo através das eras da igreja. O que o diabo veio fazendo? E o que está acontecendo na mensagem hoje? Aí eles querem dizer, estão tirando da lei, isso era lá da lei. Santidade era a lei araônica. Aquilo veio com a lei de Arão, hoje a graça cobre tudo. Cobre. Como viemos mostrando aqui. Como é que pode, então, 500 anos antes, Abraão guardar o caminho do Senhor? Ele e seus filhos. Tu entende? O caminho do Senhor é imutável. O caminho do Senhor é puro, que veio desde antes de Abraão, que já veio lá com Noé, que aprendeu lá com Enoque, que aprendeu com Adão. Deus ensinou o caminho dele, mostrou quem ele é. É isso que os apóstolos vieram pregando e que deram a vida, mostrando quem Deus é. Conhecer o seu Criador, é o que o diabo não quer. Então o que foi abandonado? As leis que consistiam em ordenanças, lei dos mandamentos que consistiam nas ordenanças, os estatutos que eles vieram mudar. Dizer, não precisava mais. Tiago, é mentira. Não, te digo verdade, vamos ler aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Em Atos 15, tu pode ler, irmãos, ali, o Atos 15, é maravilhoso aquilo aí. Veja o problema que estava acontecendo no livro de Atos, capítulo 15. Deixa eu achar na minha Bíblia aqui. Atos, capítulo 15. Fala bem claro ali, ó. Tu pode acompanhar na tua Bíblia. Questões acerca, está escrito assim, ó. Questões acerca do rito mosaico, o ritual de Moisés, que é dentro das leis cerimoniais, ó. A Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Então, alguns dos que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos. Ó, se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. O que estava acontecendo ali nas igrejas já que aceitaram Jesus Cristo? Muitos judeus das sinagogas, fariseus, saduceus, muitos judeus tinham se convertido ao cristianismo, se batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eles estavam ensinando que, bom, reconhecemos Jesus como Deus, o único e verdadeiro Deus, como o Messias vindo, prometido. Mas eles estavam ensinando que para ter uma união íntima com Deus, deveria continuar com os rituais de Moisés, continuar com as leis cerimoniais. Eles não desapegaram daquilo, eles não entenderam isso. Aí se fez uma assembleia entre os apóstolos e os anciões e os anciãos. Lê ali que tu vai ver. Sempre foi com os anciãos. Depois que foi estabelecido o ancião na igreja, todas as decisões tomadas dentro das igrejas estavam com os anciãos. Vamos deixar para o futuro. Aí se discutiu acerca do rito de Moisés e tal, o problema. O que eles decidiram? Eu vou ler aqui agora.
Atos 15, versículo 20 e 29. Mas escrever-lhes que se abstenham, chegaram a essa conclusão, irmão. Bom, ó, ensinando que se abstenham o quê? Dos rituais de Moisés lá. As únicas coisas que ficou, né, que ficou ainda em evidência. Se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado do sangue. No versículo 29 tu pode ler, Atos 15, versículo 20 e versículo 29. Deixa eu botar aqui, desculpa. Ó, Atos 15, versículo 20 e versículo 29. No versículo 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas farei bem se vos guardardes. Bem vos vá. Veja que aqui no versículo 29 já fala fornicação, né? No versículo 20 fala de prostituição, que é a mesma coisa, que é ter relação sexual antes de casamento. Veja que essas coisas eles guardaram. Tá entendendo? Que vinha lá do ritual de Moisés. O resto, abole. E os apóstolos vieram ensinando isso. Por quê? Porque tu não pode pegar essas leis que eram específicas para Judá, para Israel, e fazer com que as outras nações apliquem isso. Por isso tu vê todo o Paulo dizendo, Gálatas, todo o livro de Gálatas é em cima disso. O rito de Moisés. Gálatas, quem vos ensinou a entrar debaixo do jugo? Vocês começaram no espírito, estão acabando na carne. Quem está dizendo para vocês que vocês devem circuncidar de novo e guardar os sábados, e guardar as luas novas, guardar as ordenanças, guardar essas leis de casamento, guardar leis de indenizatória? Mas guarde sim os mandamentos. Todo o evangelho, Pedro, Paulo, João, Hebreus, Timóteo, Tito, todos os livros é baseado sobre os costumes em cima dos mandamentos e alguns preceitos. Mas não aqueles preceitos ritualísticos, preceitos que valiam para a nação de Israel. Veja, todo o evangelho é em cima dos mandamentos. Então o que foi abolido com a graça? Os estatutos, os rituais, as ordenanças, as leis civis, as leis de saúde. Hoje, cada pouco, como é que vai aplicar uma lei de saúde? Falava de leproso e tal, ficar lá, pegar o sangue, cortar, passar, limpar. Hoje nós temos vacina, nós temos pomada, nós temos comprimido, temos outras coisas. Tá entendendo? É essas coisas dentro da lei, do que os estatutos e alguns preceitos e juízos é que foram abolidos. Os mandamentos não foi abolido. Isso era a questão que quando Jesus veio falando, vocês conhecem mais a lei de Moisés e ainda estão deturpando, nós vamos falar sobre isso, os escribas, os fariseus, que criaram a tradição dos anciões, que era um livro cheio de leis complicadas em cima do ritual de Moisés. Eles deviam tornar as leis fáceis para o povo, eles tornaram tão complicada. É isso que Jesus veio quebrando. E os apóstolos vieram tirando os rituais, tirando os estatutos, dizer isso não tem valor. Porque Jesus não está mais no templo em Jerusalém. Deus está morando dentro de corpos humanos. Aí mataram os apóstolos. Perseguiram Pedro, perseguiram Tiago, perseguiram João, perseguiram André. Estão dizendo, estão quebrando, lê todo o livro de Atos, tu pode ler. Esses aí estão quebrando a lei de Moisés. Estão dizendo que não devemos mais praticar o rito de Moisés, que devemos parar com as cerimônias, devemos parar de ir em Jerusalém para guardar os sábados, devemos parar. Claro, Deus não está lá. Todos esses rituais, ordenanças é que foi quebrado. Vamos continuar lendo aqui. Colossenses 2, versículo 13 ao 23. Quando vos estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos de todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, no que? Nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz de Cristo. Veja, acabou com as ordenanças. E despojando os principados e potestades, e expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias das festas, ou da lua nova, ou dos sábados. Ali eu botei eu ali, o editor ali, ó, eu, pra ficar mais fácil. O que era? Os estatutos. Beber, comer, tudo estava dentro dos estatutos. Lembra? Lei de comida, lei de veste, lei cerimonial. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Veja o que ele está dizendo ali, são sombras. Os próprios judeus faziam esses, foi dado o estatuto para eles não sabem para que é. São sombras que nós hoje temos como coisas espirituais e entendemos. Candelabro, pomba ferida, sangue espiado, bode da expiação, tudo estava nos estatutos. Mas os mandamentos, voltando aqui, vale para todo mundo, é imutável, mostra o caráter de Deus. O que foi abolido? Os estatutos, alguns preceitos e os juízos. Porque os juízos é baseado em cima dos estatutos. Se não tem mais estatuto, não precisa de juízo.
Tá entendendo? O próprio Pedro, que estava começando a entender. Lembra quando Deus deu a visão de Cornélio e ele viu que descia um cesto cheio de comida imunda? Na visão dele era comida imunda. Ele disse, nunca comi esse tipo de alimento. Isso é imundo. Deus disse, não chama de imundo que eu santifiquei. Tu não come, mas os gentios comem. Ou seja, estava abolindo aquele tipo de alimento. Podia comer. Desde que a oração, por isso que o apóstolo Paulo vem dizendo, através da oração é santificada. Apenas não coma alimentos que é sacrificado aos ídolos, por causa da consciência. Se tu sabe que é sacrificado, oferecido aos ídolos, não come. O resto de comida não precisa mais ser aquele tipo de animal. Lembra que estava na lei, os animais limpos, animais puros. Deus estava abolindo aquilo ali. Pedro, pode comer. Ah, mas eu vou sentar na mesa com gentil e comer porco? Vou comer frango? Vou comer cabrito? Vou comer um gambá? Os gentios comem isso, eu santifiquei, Pedro. Isso não tem mais valor agora. Aí Pedro também demorou para entender, mas eles começaram a entender que os alimentos estavam sendo abolidos. Mas nem todos, né? Eles não iam comer urubu, né? Eles não iam comer carne, um carniceiro, né? Abutre, esse tipo de coisa. Mas tu entende que não iam comer cobra, né? Mas tu vê que tudo isso foi abolido por causa que os gentios tinham certos costumes. Vou dar um exemplo. Ontem eu estava conversando com o irmão, ontem, e ele falou uma verdade. Por exemplo, tem tribos africanas, outros povos, irmão, da Índia, que eles não demonstram que são casados, marido e mulher, pela maneira que se tratam. Muitos não usam aliança. Quando nós temos aqui, é um preceito nosso, um costume nosso usar aliança, e de algumas nações. Eu vou chegar para uma tribo africana, por exemplo, que são casados, são fiéis, e vou dizer, tu tem que usar aliança, porque tu não é casado. Isso é um costume nosso aqui do Ocidente. Lá do Oriente, quem sabe a travessa, a diadema, lembra? As dracma. Então são coisas que eu não posso impor para outros, mas são preceitos nossos, preceitos específicos de cada nação. Por isso que foi quebrado certos preceitos e a lei. Por quê? Porque agora Deus está fazendo de vários povos um só. Tu não pode pegar aqueles estatutos e aplicar para todos. É isso que os judeus não entenderam. Que Jesus veio para isso, fazer de vários povos uma nação só. Então costumes, cultura, não vale para os outros povos. E eles queriam colocar dentro da igreja isso. Não, tem que ser assim. O ritual tem que ser assim, tem que ter. E Paulo e os apóstolos vêm dizer, não, isso foi abolido. Não podemos colocar esse peso, essa carga sobre os gentios. Aí tu vai ver todo Atos 15 falando disso. Lembra? Porque tinha os judeus que tinham se convertido e queriam colocar os rituais e as ordenanças, leis civis dentro da igreja. Ele disse, não, para. Não cabe, não serve. Esse era o problema dos apóstolos. E foi vindo através das eras. Isso era o problema de Jesus. Tu entende? Mas Jesus não veio abolir a lei. Ele disse, não, os mandamentos, quem Deus é, nenhum apóstolo aboliu. Eles vieram ensinando o caráter de Deus. Você vê que eles vieram abolindo, repito, os estatutos, alguns preceitos e os juízos. Testemunho não, porque testemunho é para mostrar a glória de Deus e para ensinar. Vamos continuar aqui. O que mais tem aqui? Veja que tudo está dizendo aqui, irmãos, abolindo a lei. Os estatutos. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Veja, tem muita gente dizendo, tem que fazer isso, faça aquilo, faça aquilo. Não é? Dentro das igrejas tem a mesma coisa, irmão. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se depois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Tais como, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não tem valor algum segundo a satisfação da carne. Não vos metei debaixo desse jugo. Agora eu volto a dizer, tem preceitos que hoje não... que vale a santidade, que é um bom costume. Deu para entender, irmão, o que os apóstolos vieram quebrando? O que foi abolido? Leis cerimoniais, rituais, ordenanças, leis de saúde, que envolvia comida, higiene e tudo mais, lei de purificação, aquele sistema, aqueles rituais, certas leis civis. Tudo isso foi abolindo. O que não foi abolido então, Tiago? Que nós guardamos hoje. Não guardamos os estatutos, mas observamos os mandamentos. Os mandamentos continuam.
Alguns preceitos hoje que eu disse, muda conforme a sociedade muda. Os preceitos de fugir da aparência do mal, preceitos de santidade. Juízo. Mudou o juízo? Mudou o juízo, não foi tirado. Porque o juízo estava baseado nos estatutos. Quebrando aqueles 3 tipos de lei, tinha juízo para aqueles 3 tipos de lei. Mas hoje tem juízo? Tem. É o que nós vamos ver nas próximas transmissões. Amém? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, chegamos ao fim mesmo, né? Não tem mais nada. Então, irmãos, era isso aí que eu queria trazer para vocês, né? Que nós pudéssemos... Deixa eu só marcar aqui uma coisa que está faltando aqui. É o que eu queria trazer para vocês, né? Deixa eu procurar aqui que eu me perdi, tá bom? Né? Que vocês lembrassem. Tudo isso aqui, ó. Tá bom? Hoje nós terminamos isso aqui. O que é um mandamento? O que é um estatuto? O que são preceitos? O que são testemunhos e juízos? Tá bom? Então tudo isso está vinculado à lei que Deus deu no Velho Testamento. Mas hoje, não é? Tudo isso aqui, guardem isso aqui, tenham isso nesse entendimento. As 4 naturezas de lei também ali, né? Estava tudo distribuído, essas 4 naturezas estavam distribuídas nessas 5 categorias. Amém? Então, irmãos, vamos fazer a oração final aqui. Querido Deus e Pai, Senhor Jesus eterno, maravilhoso, te damos graças por tudo, Pai. Por mais uma vez o Senhor ter abrido o nosso entendimento, por essa transmissão, pela Tua palavra. Aquilo que eu falei, eu deixei de falar, corrija, Pai. Abra o entendimento de cada um. Dê-nos a fé para fazer o que é certo, Pai. Não deixa, Senhor, nós ter um mau entendimento e que possamos guardar os mandamentos, que é a Tua imutável palavra, Pai, que é o Teu caráter, que é o que prova que o Senhor Jesus Cristo é o único, é imutável, é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Pai. Ajuda o povo a entender. Em nome de Jesus Cristo, dá coragem, fé para eles se firmarem, Pai. Sabemos que seremos rejeitados, Pai, por ficar com a Tua palavra. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, por favor, que o Senhor nos guarde e tenhamos uma semana abençoada. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vão em paz, vão com Deus. Deus abençoe a todos. Amém.